Bom, a gente vai continuar então trabalhando a parte de Move, aplicando as equações de movimento uniformemente variado no estudo de movimentos verticais. Lembrar que vertical, nós estamos falando do eixo Y. Vertical, a gente pode ter um movimento de queda e de subida, certo? Esse movimento, gente, ele tem algumas restrições. Qual é a restrição? Vácuo. Então, quer dizer, na atmosfera, a coisa já não funciona. Então, é muito comum você ver questões envolvendo o movimento vertical falando do corpo caindo no vácuo, o corpo subindo no vácuo, considere desprezível a resistência do ar. Vai aparecer com bastante frequência isso aqui. Tá bem? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na medida em que a coisa vai andando. Tá, peraí. Aqui, deixa eu fazer uma coisa. Esse vídeo ele tá bem ruim. Tá, aqui. O vídeo é um vídeo filmado na Lua, onde um astronauta faz o experimento, famoso experimento, da pena e do martelo, para provar que os dois vão cair no mesmo tempo. Tá bem? Eu vou colocar o vídeo aqui, eu coloquei para compartilhar o áudio, tá, gente? Então, vai vir o áudio não tá muito bom também. O áudio não tá bom, o vídeo não tá bom. Tá 1971, né? Vamos combinar aqui, nem eu era nascido. Tá? Vamos ver o vídeo aqui, ó. Peraí. Deixa eu dar um zoom aqui. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mr. Galileo was correct in his findings. Tá aí. Eu sempre que vejo esse vídeo, eu fico realmente é um vídeo bem legal. Tá? Então a gente vai falar desse tipo de movimento, queda livre. Por que que na Lua a gente percebe isso? Né? Dois corpos diferentes caindo do mesmo jeito. Porque na Lua é um ambiente onde você não tem atmosfera. Como nós não temos atmosfera, você não tem resistência do ar. Então, aquele efeito que a nossa atmosfera oferece, ali não tem, tá? Então, a gente vai nessa sequência de tópicos, ó. Conceito de queda livre, tempo de queda, velocidade final, lançamento vertical para cima, gráfico de posição e depois exercício, aí já entrando na parte de exercícios gerais. Tá bem? Beleza? Então, segue o baile. Aqui. Bom, o que que acontece? Quando a gente trabalha com a queda livre, tem duas coisas que são legais de você ter sempre em mente. Primeira, na queda livre, não há atrito. Tá, e daí, Danilo? Se não há atrito, qual é a única força que está atuando no corpo? É o peso que a Terra faz no corpo, né? De puxar ele para baixo.
Só que acontece o seguinte, o peso faz com que o corpo acelere. Lembra que a gente falou sobre isso ontem? Né? O que causa uma aceleração? O que causa uma aceleração? É a força. Então, o peso causa gravidade. E a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? O peso é uma força. O que uma força causa no corpo? Acelera. Todo o corpo acelera com a mesma aceleração. Então, isso aqui vale para todos os corpos. E aqui, gente, tá uma coisa que para algumas pessoas não é óbvio. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender tipo, meu, tudo bem se tiver dificuldade, tá? Porque demora para entender. Demora. A pessoa tem dificuldade de entender, por exemplo, que se eu soltar uma pedrinha, ela vai acelerar 10 metros por segundo ao quadrado. E se eu soltar uma pedrona, ela vai acelerar do mesmo jeito. Não importa o tamanho do objeto. Não importa a massa. A aceleração depende, na verdade, da Terra. A questão é, a Terra atrai os corpos com essa aceleração. Muito bem. E daí? Então, isso é a primeira coisa. No exercício de queda livre, você já sabe quanto vale a gravidade. Isso na Terra. Claro que se for outro planeta, temos outra aceleração. Tá bem. Outra coisa importante. Como nós vamos trabalhar com equação, eu preciso de uma origem e preciso dizer para onde é positivo. Sugestão. Você está trabalhando na queda livre? A origem é a posição do corpo. Então, por exemplo, olha no desenho à esquerda. Olha no desenho à esquerda. Olha onde está o corpo. Eu botei a origem aqui, ó. Tá? Então ele está partindo da origem. Tá? Esse é o S0 dele. E olha o que eu fiz. Como ele vai cair, eu sei que ele vai cair, eu vou dizer que para baixo é positivo. Então, acontece uma coisa muito louca, porque quanto mais próximo do solo, maior vai ser a posição dele. Então, a posição final ela vai ser um H, que é o solo. Ou onde ele para ali, né? Por exemplo, parou no chão. Então, olha onde está meu H, ó. Aqui é o 0. Quanto mais para baixo, mais positivo ele está indo. Por que é conveniente? Ele não vai acelerar, gente? O corpo não vai acelerar? Mano, então se ele vai acelerar, vamos colocar tudo para baixo positivo. Aí eu passo a ter o seguinte. A velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, a aceleração também é. O movimento acelerado, lembra da aula de ontem? Elas têm que concordar no sinal. Movimento acelerado. Então, bota tudo para baixo. Você põe a origem lá em cima e põe tudo para baixo positivo. Tá bem? Aí, o que acontece a partir desse momento?
começam a aparecer fórmulas. E aqui é um momento em que você vai ter que decidir com você mesmo, como estudante, como vestibulando, vestibulanda, como que você vai querer conduzir o processo. Porque eu vou mostrar para vocês que essas fórmulas, elas na verdade não são fórmulas novas. Elas são derivadas das que você já conhece. Quais que a gente viu ontem? Vovô Ateu, Sorvetão e Torricelli. Nós vamos usar elas agora. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a montar equações para queda livre. Então, o que eu sei da queda livre na Terra? Puta, na queda livre na Terra, eu sei que a gravidade vale 10. Então, vamos começar a brincar agora. Olha o que nós vamos fazer. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou montar uma equação de velocidade. De posição. Para queda livre. Então vai ser. Qual que é a equação de posição? S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t². Confere? Tá bom. Na equação de posição, eu vou querer que a partícula vá lá bater no chão. Então, ela vai atingir uma posição H. Tá bem? Beleza? Como eu estou dizendo que ela partiu da origem, o S0 vale 0. Tá bem? Ah, tem uma coisa bem importante que eu esqueci de comentar. Me desculpem. Ô, gente, tem uma outra condição no problema, tá? Quando a gente fala em queda livre, além de não ser com atrito, tem uma outra coisa. O corpo, ele é abandonado. O que significa abandonado? Então, imagina que eu estou segurando um corpo aqui, ó. Olha para minha mão aqui, ó. Segurando o corpo. Eu vou soltar ele. Eu não vou jogar ele para baixo. Quando eu jogo, a gente fala lançamento. Jogar é lançar. Quando a gente fala que o corpo está em queda livre, é que ele partiu do repouso. Esqueci de escrever isso. Perdão. Isso é uma condição importante. Ah, o corpo está caindo. Ok. Certifique-se que ele estava em repouso. Se ele foi abandonado, a palavra-chave é abandonado. Mano, aí é queda livre. Tá bom. Na queda livre, altura H, que é onde ele bate no chão, S00. Como ele parte do repouso, o V0t também é 0. 0. Tá bom? Beleza. Que ele parte do repouso. Quanto vale a gravidade? G. Então fica G sobre 2t². G sobre 2t². Tá bem? Se você quiser colocar a gravidade da Terra aí, que vale 10, vai ficar 5t². Só que antes de eu fazer isso, deixa eu fazer uma coisa para você. Eu vou colocar, agora você vai, a gente vai estar chegando aqui numa fórmula super famosa. Olha só o que eu vou fazer. Segue aqui na passagem, ó. Eu vou passar o 2 multiplicando. Vai ficar 2H e o G dividindo. Então eu vou ter, vai ficar assim, ó, t² é igual a 2H dividido por G.
certo? Isso daí. Se eu isolar o tempo, eu vou tirar a raiz. T é igual a raiz quadrada de 2H dividido por G. Tá bom? Essa fórmula é conhecida, gente. Devem lembrar, alguns de vocês devem lembrar dela. A famosa fórmula do tempo de queda. Tempo de queda. Em muitas questões de queda livre, vai ser importante você calcular o tempo de queda. Não só em queda livre, tá? A gente vai usar essa fórmula em alguns momentos lá na frente. A gente usa ela em outros momentos. Tá bom? Ela é obtida a partir da onde? Do sorvetão. Então, por exemplo, é que algumas fórmulas a gente realmente acaba memorizando. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma questão de tempo de queda e eu preciso achar o tempo de queda, de fato, particularmente, eu não penso, vou pegar o sorvetão e substituir. Não, eu já penso no TH raiz de 2H sobre G, tá? Beleza? Agora, você não quer decorar isso? Não quero decorar a fórmula do tempo de queda. O que você precisa saber de verdade? Para achar o tempo de queda, eu uso sorvetão. Quem é o S0? O S0 vai ser sempre zero. Quem é o V0? V0 é sempre zero. Então, a equação é H igual a GT quadrado sobre 2. Aliás, eu vou até pedir para você guardar isso aqui, ó. Guarda essa expressão, tá? Ela é muito útil. Sabe por que ela é útil, gente? Ela serve para qualquer corpo caindo. Isso aí é a equação horária de um corpo caindo. Não importa o tamanho dele. Tá? A única coisa que vai mudar é a gravidade de planeta para planeta. Tá? Terra, Marte, Lua, enfim, não sei o quê. Tá bem? Podem tirar print desse slide. Beleza. Tá. Coloquei um outro slide repetido para a gente fazer umas outras, vou explorar algumas outras coisas. Então, o que a gente viu no slide anterior? A equação do sorvetão me dá o tempo de queda. Beleza? Então, beleza. Que outras perguntas o cara pode me fazer? Ele pode pedir para você calcular a velocidade final do corpo. Porque ele acelera. Então, eu posso calcular a velocidade final de duas maneiras. Então, vamos falar sobre velocidade final. Velocidade final. Eu posso calcular a velocidade final em função do tempo, ou eu posso calcular a velocidade final em função da altura. Eu posso ir para dois caminhos. Então, o que eu faço em cada um? Eu posso calcular em função do tempo. Esse é mais fácil. Por quê? Eu vou usar o Volvo-Ateu. V igual a V0 mais AT. Só que, gente, nós estamos em queda livre, não estamos? Se nós estamos em queda livre, quanto vale o V0? Ele não parte do repouso. Então, V0 vale 0. Quanto vale a aceleração? Se nós estamos em queda livre? 10. Gravidade. Começa meio que repetir uns negócios na queda livre. As caras botam 10. Isso. 10. Desculpa.
É que eu tava anotando aqui, eu não vi o chat. 10. Então, como é que fica o vovô ateu para queda livre? Vovô ateu para queda livre. Fica V igual a 10T. Olha que interesting. Imagina um corpo em queda livre. Imagina um corpo caindo 10 segundos. Em 10 segundos, cara, bota 10 aqui, ó. Ó, presta atenção na pergunta que eu vou fazer agora. Vamos ver, vamos lá. Olha lá, acorda, chacoalha. Bora. Imagina um corpo em queda livre, partindo do repouso. Quanto tempo esse corpo demoraria, se ele tiver caído em queda livre, para atingir a velocidade do som? Um corpo em queda livre demora quanto tempo para atingir a velocidade do som? Para responder essa pergunta, você tem direito a me fazer uma pergunta. Eu posso te dar uma ajuda, caso você precise. Quanto tempo esse corpo demoraria para quebrar a barreira do som? Atingir a velocidade do som. Puta, ninguém chuta? Chuta aí o valor, então. Porque, assim, tem um valor específico, tá? Tipo, não é depende. Tem um valor específico. E aí? Olha! Apareceu aqui o... Ó, boa! Boa. Esse é o valor. Exatamente. 34 segundos, gente. 34 segundos. Por que 34 segundos, gente? Porque ele demora 34 segundos para atingir a velocidade do som. Substitui no valor do t 34. Aqui, ó. Põe 34 aqui. Entenderam? Então, olha como a gravidade é poderosa. Se você estiver caindo em queda livre, você vai demorar 34 segundos para atingir a velocidade do som. Imagina o quanto você tem que acelerar para isso. Tá? Quanto mais tempo o corpo cai, mais a velocidade aumenta. Isso sempre fazendo que ressalva, não tem atrito do ar. Tá bem? Beleza? Então, isso é a equação de velocidade do corpo em função do tempo. Tá bem? Tá. Agora, em função da altura. Como é que eu calculo a velocidade em função da altura? Aí é Torricelli, gente. Né? V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 a ΔS. Não é assim o Torricelli? Vamos usar ela para queda livre? Ó, o corpo parte do repouso. Então, isso aqui é 0. A aceleração é g. Então, vai ficar v quadrado igual a 2g. E o ΔS eu vou chamar de h. O ΔS é o quanto ele andou. Tá? Então, aqui a gente tem uma formulinha que em alguns exercícios você pode usar também. Ó, a velocidade final do corpo é igual a raiz quadrada de 2GH. Isso também é uma formulinha. Tá bem? Então, quais são as formulinhas para queda livre? Tempo de queda é raiz quadrada de 2H sobre G. Velocidade
é igual a GT quando você quiser calcular a velocidade em função do tempo, ou velocidade é igual a raiz quadrada de 2GH. Tá bom? Quando vocês forem fazer exercícios, lembra daquilo que eu falei? Ó, antes de fazer os exercícios, 20 minutinhos, faz o resumo. Vocês têm que ter certeza que essas fórmulas estão na cabeça. Esse é o primeiro passo. Senão, não tem como começar. Tá bem? Para fazer conta, os exercícios teóricos. Por exemplo, tem muito exercício teórico que você vai ter que analisar a fórmula. Tá? Depois eu mostro para vocês alguns exemplos durante a aula. Tá? E tem a equação de posição. Na verdade, a equação de posição, ela acaba virando a do tempo de queda. Né? O que estão falando aqui, deixa eu explicar o que eu estou falando, é que eu estou falando sozinho, parece. Escreveram assim, tem a equação de posição também. Tem. A equação de posição, ela está aqui, ó. Lembra que a gente começou no slide anterior a desenvolver ela, o sorvetão aqui, ó? Qual é a equação de posição? H igual a GT quadrado sobre 2. Vamos colocar essa daqui também, ó, lá no formulário. Ó. Aqui, ó. H igual a GT quadrado sobre 2. Tudo isso aqui deriva da aula passada. Então, quando eu falo isso, gente, o que eu estou querendo falar? Que eu uso um tom meio... Eu não sei dizer qual é o tom que eu uso, mas eu sinto que eu uso um tom. É o seguinte, o problema de você ter dificuldade na física não é a fórmula. Não caia nesta crença. É mais do que a fórmula. Pode ser que a fórmula esteja sendo um problema também. Mas não, acredite, não é a fórmula. Tá bom? Deixa eu ver. Bom, é isso. Pode tirar print. Agora nós vamos perceber uma coisa muito esquisita. Qual que é a história? Deixa eu mostrar para vocês primeiro uma foto. Ó, essa fotinho aqui. Vou contextualizar. O que eu vou te contar aqui é uma ferramenta que, se você souber, existem alguns exercícios considerados difíceis que você vai resolver. Tá bem? Entenderam qual é o contexto? Então, isso aqui é considerado, dentro do assunto, uma coisa que numa aula de 45 minutos eu jamais falo. Tá bem? Então, é um detalhe? É um detalhe. Mas ele te dá um upgrade no assunto. O que acontece? Imaginem que eu pegue uma bolinha e solte ela em queda livre. Só que ao mesmo tempo que a bolinha vai caindo, uma máquina vai tirando foto dela. A cada, sei lá, 2 segundos. Então ela tira a primeira foto, aqui, ó, instante 0. Tá. Aí, passado um intervalo de tempo, ela foi fotografada aqui. Tá? Então, esse aqui é o intervalo de tempo t. Quando a máquina tirar a próxima foto, a bolinha está aqui embaixo. Quando ela tirar a próxima foto, ela está aqui embaixo. Ok? O que a gente percebe? Você pode fazer isso com qualquer corpo.
Quando você mede os deslocamentos, então, tá vendo isso que está marcando como D? O que é esse deslocamento? É o deslocamento entre a primeira foto e a segunda. Tá. Quem é 3D? O deslocamento entre a segunda e a terceira foto. Detalhe, hein, gente? São intervalos de tempos iguais. Quem é 5D? É o terceiro deslocamento entre a terceira e a quarta foto. Certo? Da bolinha. O que a gente percebe? Existe um padrão entre os deslocamentos. Qual é o padrão? 1, 3, 5. Então, eu vou mostrar como que a gente chega nesse padrão. Como que a gente vai chegando nesse padrão. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Imagina o corpo em queda livre. Tá bem? O corpo está em queda livre. Como é que a velocidade dele varia? V igual a GT. Certo? Tá bom? Então, para cada instante, eu tenho uma velocidade. Tá. Que instante é esse? O instante que você quiser. Pode ser de 1 em 1 segundo. Pode ser de 2 em 2 segundos. Pode ser de 3 em 3 segundos. Quanto tempo você quiser. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos imaginar um gráfico disso. No gráfico, eu vou ter um instante 0, t, 2t, 3t, e 4t. Estou dividindo em tempos iguais. Pode ser de 1 em 1 segundo, 2 em 2 segundos, quanto você quiser. Tá bem? Qual a velocidade do corpo no instante 0? É 0. Ele parte do repouso. Então, V0 igual a 0. Qual é a velocidade do corpo no instante t? No instante t, a velocidade do corpo vale gt. Para qualquer valor de t, vale gt. No instante 2t, a velocidade vale 2gt. No instante 3, ela vale 3gt. Tá meio tortinho, tá, gente? Mas vocês dão uma força. Aqui. E no 4, 4gt. Nossa, agora tá bem torto. Então a velocidade vai crescendo. Tá bem? Tá. Agora, olha a loucura, gente. Gráfico de velocidade por tempo. A área me dá o quê? O ΔS. Não foi isso que eu tinha aprendido na aula de ontem? Beleza? Então presta atenção agora. Agora, meu, fica muito ligado, fica muito ligado, muito ligada. Que agora vai vir uma parte meio delicada. Tá? Tá, vai dar a área. Que área é essa? O quanto ele deslocou. Agora, eu vou pintar uma área aqui. Essa área de branco aqui, ó. Tá vendo esse triângulozinho? Vamos calcular a área dele? Eu vou chamar essa área de ΔS1. Tá bem? Vamos lá. Área do triângulo. Base, que vale T. Se alguém não entender, gente,
por favor, me chama no chat. A base é a partir daqui, ó, o eixo do tempo. O eixo do tempo. Quem é a altura? É GT sobre 2. Então, eu posso dizer que a área em branco, ela vale meio de GT quadrado. O que eu estou usando? Eu estou usando uma propriedade para justificar uma coisa. Tá? Tá, mas o que é esse meio de GT quadrado? Sabe o que é isso, gente? É o intervalo, é o delta, o quanto ele andou aqui, ó. Só esse pedacinho. Isso aqui vale meio de GT quadrado. Seja lá o instante que você quiser. Pode ser de 1 em 1 segundo, então T vale 1. Se for de 2 em 2 segundos, T vale 2. E assim por diante. Tá? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu não vou fazer todos, tá, gente? A gente não vai ficar aqui até amanhã, se não tiver morrer. Ó. Eu vou pegar essa área aqui, ó. Vê se você manja o que é essa área em amarelo. Essa área em amarelo, se eu tirar ela, é o quanto ele andou de T para 2T. Ou seja, é essa outra parte aqui, ó. Tá? A área em branco, olha para cá aqui, ó, gente. A área em branco é o primeiro ΔS. A área que eu vou calcular em amarelo agora é esse aqui. Vamos calcular ela. Agora o cálculo é um pouco diferente. Vê se você entende por que o cálculo é diferente. Consegue enxergar aqui um trapézio? Deixa eu dar um zoom. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Base maior. Base menor. Essa daqui, ó. Altura aqui, ó. Sobre 2. Tá bem? Então vamos lá. Não entendeu? Me chama, eu volto. Vamos lá. Base maior. Eu vou usar até o laser, tá? Ó. A base maior é isso aqui, ó. 2GT. Tá bem? A base menor é essa daqui, ó. GT. Tá vendo? GT do lado esquerdo. Então, eu vou escrever, ó. Base maior mais base menor vezes altura. Tudo isso vezes altura. Quem é a altura do trapézio? É o intervalo entre T e 2T. É isso aqui, ó. Ele mede T. Tudo isso sobre 2. Vou desenvolver. Gente, olha o parênteses. 2GT mais GT. Dá 3GT. Dentro do parênteses. Vezes o T. Tá vendo que tem um T aqui fora, ó? Então, isso aqui vai dar 3GT ao quadrado sobre 2. Tá bom? Ou, né, 3 vezes meio de GT quadrado. Ô, gente, agora, vê se vocês conseguem perceber um padrão, ó. Olha para esse número aqui, ó. E olha para esse número aqui, ó.
um número não é o triplo do outro? São exatamente aqueles intervalos ali. 1D, 3D, 5D. Depois eu vou mostrar um exemplo disso para vocês entenderem, tá? Porque olhando isso, fala, meu, peraí, o que ele está fazendo? Eu estou provando, na verdade, que os deslocamentos em ΔTs iguais, eles têm um padrão. 1, 3, 5, 7, 9. Tá? Se você olhar, então, aqui, quem é D? É meio de GT quadrado. Quem é 3D? É 3 vezes meio de GT quadrado. Quem vai ser o 5D? O deslocamento 5D. 5 vezes meio de GT quadrado. Tá? Acho que no próximo slide tem um exemplo com números para a gente fazer. Tira o print. Podem tirar print, gente. Tá? Se eu fosse calcular essa área aqui, ó, deixa eu só fazer um rascunho rapidão, antes da gente sair fora daqui desse slide. Ó. Se eu fosse calcular essa área aqui, ó, quanto ela ia valer? 5 vezes meio de GT quadrado. Seria o 5D. Se eu fosse calcular essa área aqui, ó, ela ia dar quanto? 7 vezes meio de GT quadrado sobre 2. Tá? É um padrão. Todos os corpos caem do mesmo jeito. Todos os corpos caem do mesmo jeito. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo no YouTube em que o cara pega uma pena, uma bola de boliche e coloca numa câmara de vácuo e solta as duas. E a câmera fotografa os dois corpos caindo. Só que eles estão no vácuo, né? Mano, é impressionante. Eles vão evoluindo do mesmo jeito. Todos os corpos. Todos os corpos. Tá? Dan, eu vou ler isso aqui para vocês, tá? Não preciso identificar quem foi, então eu vou ler. Dan, por quê? Ah, tá. Entendi. Beleza. Dan, por quê? Ah, tá. Entendi. Pode trocar? Bora lá. Aí terminou com kkkk. Ó. Então, o que eu aprendi aqui? Você percebe que isso é uma ferramenta poderosa para resolver exercício? Se você sabe isso. O que eu aprendi? Que numa queda livre, a coisa funciona assim. Instante, altura. Altura não. Deslocamento, né? Eu vou ter que fazer o desenho, não vai ter jeito. Tem que fazer o desenho. Aqui o negócio é o seguinte. Soltei o corpo. Então aqui é o T igual a 0. Aqui é o T igual a 1. Aqui é o T igual a 2. Aqui é o T igual a 3. Tá? O que eu quero? Eu quero calcular quanto ele andou aqui, ó, nesse primeiro trecho, quanto ele andou aqui e quanto ele andou aqui. O que a gente aprendeu? Que nesses intervalos de tempo, essa distância aqui, se eu chamar ela de D, essa vai valer 3D e essa daqui vai valer 5D.
Tudo bem? Só que esse D, gente, qual que é a sacada? Esse D, ele depende do intervalo de tempo. Aqui, qual é o intervalo de tempo que eu estou usando? 1 segundo? Tá. Então, o que a gente acabou de aprender? Quanto vale D? Ele vale meio de GT quadrado. Essa é a sacada. Então, se o teu intervalo de tempo for de 1 em 1 segundo, aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Então, vamos lá. Para t igual a 1, né? Então, é meio de 10 vezes 1 ao quadrado. Porque nós estamos na gravidade 10, né? Meio de 10 vezes 1 ao quadrado. Então, no instante t 1 segundo, qual é a altura que ele caiu? 5 metros. Mano, você achou o primeiro D. Então, aqui vale 5 metros, ó. De 1 até 2, ele vai cair quantos? 15 metros. Tá? De 5D, 25 metros. Tá? A gente pode fazer um teste. Quer ver? A gente pode fazer um teste para provar. No instante 1, ele está na posição 5 metros, não é? Tá bom, vamos fazer uma outra conta? Vamos calcular onde ele vai estar em t igual a 2? Bom, em t igual a 2, como é que eu calculo a altura? Não é meio de gt quadrado? Tá, então põe 2 aqui. Então vai ficar, ó, em t igual a 2, vai dar meio de 10 vezes 2 ao quadrado. Aqui. Tá bom? Então, em t igual a 2, gente, quanto ele caiu? Ele vai ter andado, faz a conta. 2 ao quadrado vale 4, vezes 10, 40, dividido por 2 dá 20. Então, ele caiu 20 metros. Faz a conta comigo, ó. Ele já tinha caído 5. No instante t igual a 2, aqui, ó, ele caiu 20 metros aqui, ó. Então, ele caiu mais 15 aqui, ó. Tá? Uma dica de estudo, quer uma dica de estudo antes de fazer exercício? Aprende a fazer isso sozinho. Pega lá sua folha de papel, fez o resuminho de queda livre. Peraí, eu sei fazer aquilo que o Danilo fez na sala, na aula. Eu sei mostrar que é 5, 15, 25, eu sei fazer essa conta. Porque, mano, se você sabe fazer isso aqui, quando você pegar exercício, você vai achar que o exercício é fácil. Tá? É uma boa dica para quem quiser estudar como uma alternativa para fazer resumo. Eu vou fazer um outro. Tem um outro aqui. Tem um outro. Estão pedindo para eu repetir o exemplo. Aqui nós estamos fazendo de 1 em 1 segundo, né? Tá vendo? Estamos fazendo de 1 em 1 segundo. Tira a print dessa, que agora eu vou fazer de 2 em 2 segundos. Tem um outro aqui.
Quer ver? Aqui. É a mesma coisa, só que eu quero deslocamento a cada 2 segundos. Então, como é que funciona? Ó, qual que é a situação? Você tem t igual a 0, a bolinha está aqui. Tá? Em t igual a 1 segundo, a bolinha está aqui. Em t igual a 2 segundos, a bolinha já está mais longe. Em t igual a 3 segundos... 3 não, peraí, eu estou fazendo errado. Aqui é 2. Aqui é 4. E aqui é 6. Perdão, gente. Porque o que mudou desse caso para o outro? Lá era de 1 em 1 segundo. Aqui vai ser de 2 em 2 segundos. Tá. O que continua valendo sempre? Se você chamar a primeira distância de D, a segunda distância você vai chamar de 3D e a outra distância de 5D. E assim vai. 1, 3, 5, 7. Né? Tá. O que vai mudar desse problema para o outro? No outro problema, qual era o intervalo de tempo? De 1 em 1 segundo, não era? Aqui o intervalo de tempo é maior. Então ele anda mais aqui. Quanto tinha dado a primeira distância do exemplo anterior? Volta aqui, ó. Quanto tinha dado a primeira distância? 5. 5. Não é mesmo? Vamos ver agora quanto vai dar a segunda? A primeira agora? Quanto vale a primeira distância? Meio de gt². Só que agora, t igual a 2. Então, a distância vai dar meio de 10, 2². A distância deu 20, não é? 20 metros. Tá? Então, essa primeira distância aqui, ó, ela vale 20 metros. Vamos calcular a segunda distância? Seria no instante 4 aqui, ó. Onde ele vai estar no 4? Então vai, t igual a 4. Fica distância igual a 1 meio de gt². gt². 4² 16, 160 dá 80. Dá 80. Certo? Para ele ter andado 80, você concorda que ele tem que ter andado mais 60 aqui, ó? Ele andou 20 no primeiro intervalo, 60 no segundo. Olha lá, 1 para 3. 1 para 3. Tá vendo? Cara, é bizarro. Eu acho muito bizarro. É muito bizarro. É você perceber padrão na natureza. Porque, mano, é uma coisa caindo, velho. Mas tem um padrão. Tem um padrão. Né? Por que tem um padrão? Vamos parar para pensar, né? Porque aí a gente começa a falar também, nossa, aqui tem um padrão, a natureza é misteriosa. Qual é a explicação para ter um padrão? Nós temos uma aceleração constante. A gravidade. É isso que faz ter padrão.
a gente encontra um padrão escondido aqui, né? Qual é o padrão? Os deslocamentos, eles estão numa espécie de progressão aritmética, 1 para 3, para 5, para 7, tá? Podem tirar print. Print, print, print. Bom, a gente vai agora pegar o movimento vertical, só que ao invés de eu abandonar o corpo de uma certa altura, a gente vai lançar o corpo do solo. Pode ser do solo, pode ser de uma altura inicial, como a figura está mostrando aqui, ó. Está mostrando um H0, tá? A gente já vai falar um pouco sobre isso. O que vai acontecer? A gravidade, ela atua na subida de um jeito, na descida de outro. Na subida, ela vai atuar freando o corpo, puxando o corpo para baixo. Ela vai freando. Né? Eu vejo a gravidade como se ela fosse um elástico. Ela vai puxando, o corpo para, aí ela traz de volta. Né? Então, o que acontece? Você tem dois movimentos. Um movimento retardado e um movimento acelerado. Então, a velocidade, ela troca de sentido. Ela está indo para cima, depois ela vira para baixo. Então, nós temos um problema aqui que é o sinal, os sinais. Então, o sinal positivo, negativo, ele vai depender de como você adota origem, sentido da trajetória. Então, quais são as dicas? Quando o problema for vertical para cima, dicas. Quais são as dicas? A origem geralmente tende a ser o solo. Tá? A altura máxima é a posição do corpo, né? Que ele vai atingir. Eu vou chamar de H. A gravidade é G, né? Aqui ele não parte do repouso, ele tem uma velocidade inicial diferente de zero, e aí já vai a dica. Como ele vai subir, e você está chamando a altura de H, você já está dizendo que para cima é positivo. Fica até estranho imaginar que ele está subindo para uma altura negativa, né? -1, -2, fica meio bizarro. Então, o simples fato do corpo estar sendo arremessado para cima já favorece que você já adota que para cima é positivo, tá? Nesse caso, a velocidade inicial também é positiva. Então, se você tiver que substituir numa equação, por exemplo, a velocidade inicial, ela vai positiva, tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais. Tá, então agora vamos começar a montar as equações. Como é que é a equação de movimento de arremesso para cima? Equação de velocidade. Bom, gente, o corpo sobe e desce, né? O corpo sobe e desce. Então, como o corpo sobe e desce, a equação de velocidade ela é V igual a V0. Agora, toma cuidado. Menos GT. Por quê? A velocidade é positiva para cima. Só que a gravidade, ela freia na subida.
Se ela freia na subida, porque ela causa movimento retardado, ela é negativa. Então, na subida, eu tenho isso. Tá bem? E na descida? Na descida, a velocidade é negativa. Porque agora ela está indo contra o sentido positivo na descida. Você já tinha falado que para cima era positivo. Lembra que a gente discutiu na aula de ontem que a aceleração não troca o sinal? Ela é negativa. Então, aqui você tem a descida. A descida é acelerada. Olha lá. A descida é acelerada. Sinais iguais, tá vendo? Falamos isso ontem. Tem que ter esse link mesmo. Tem que ter esse link com a aula de ontem. Tá? Aqui vai depender do tempo, tá? Você já entendeu? Como é que fica a equação de calcular o tempo de subida? O tempo de subida. Como é que eu calculo o tempo de subida? Eu posso calcular por sorvetão. Posso calcular por sorvetão. E aí nós vamos ver uma coisa muito louca, tá? Então, vindo deixa eu ver uma pergunta aqui. Dan, a descida não é parecida com a queda livre? E aí? O que vocês acham? Eu discordo. Ela é igual à queda livre. A descida é uma queda livre. É uma queda livre. E aí nós vamos descobrir uns negócios bem legais que a gente vai carregar para os exercícios, tá? Eu já vou provar isso. Por que a descida é igual à queda livre, tá? Você pode pensar assim, na descida, é um jeito bem fácil de provar que não precisa nem de conta, nada. O corpo sobe. Quando ele sobe, a velocidade final dele lá em cima é zero. Então, isso é uma coisa importante, ó. Na subida, a velocidade final é zero. Na descida, a velocidade inicial é zero. Então, essa velocidade, ela é final para subida. Só que, ao mesmo tempo, ela é inicial para descida. Não é? Então, para a descida, eu tenho queda livre. Tá bem? Beleza. Tira print, por favor, gente. Que eu quero falar um pouquinho do tempo de subida. Ai, perdão. Nem sei se vocês tiraram print. Tiraram, né? Tá. Vamos lá. Tempo de subida. Vamos falar do tempo de subida. Vamos imaginar, se eu vou calcular o tempo de subida, eu vou usar essa equação. Ó. Presta atenção na equação que eu estou usando. Eu estou usando sorvetão, só que eu estou colocando negativo na gravidade. Certo? Estou colocando negativo na gravidade. Por quê? Por causa do sistema de referência. A gente adota que para cima é positivo.
Então, na subida, a velocidade é positiva, só que a gravidade é negativa. Tá bem. Outra coisa, vamos considerar que o corpo partiu da origem. Eu quero que ele suba a uma altura h. H igual a V0T menos G sobre 2T quadrado. Tá? Daqui eu tenho o tempo de subida em função da altura. Eu não tenho mais o que fazer com isso aqui. Eu não tenho mais o que fazer. Tá? Eu não tenho mais o que fazer. Eu simplesmente sei que o tempo de subida depende da altura. Só que o que fica claro na questão? Que o exercício tem que te dar isto aqui, ó. Sem isso, você não calcula o tempo de subida. Tá bom? Só que tem uma coisa, gente, que eu quero comentar com vocês. Tá? Sobre o tempo de subida. Então, isso é uma fórmula que você não tem nem que decorar isso aí, pelo amor de Deus. Só que tem uma coisa. Imagina uma situação em que o corpo sobe e desce. E cai no mesmo lugar. Subiu e desceu. Então, você concorda que nesse processo de subir e descer, ele anda à mesma altura freando e acelerando? Então, uma coisa que é interessante da gente comentar é a subida e a descida, elas são fenômenos simétricos. Elas são simétricas. O que isso quer dizer? Uma é subindo, na subida ela é freando, a outra é acelerando. Só que elas têm exatamente a mesma altura e exatamente o mesmo tempo. O tempo de subida é igual ao tempo de queda. Tá? Isso é uma coisa importante de eu colocar, de anotar. Espera aí. Importante. Tempo de subida. Eu posso provar isso depois para vocês, tá? O tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então, agora, nós temos... Presta atenção. Você tem 3 tempos, tá? Você vai ter o tempo de subida, o tempo de queda e o tempo de voo, que é o tempo de subida mais o tempo de queda. Tá bom? Isso a gente vai usar também na aula, acho que é na 4 ou na 5. Tá bom? Tem a subida, tem a descida e tem os dois juntos. Então, demora 2 segundos para descer. Desculpa, 2 segundos para subir. Daí mais 2 segundos para descer. Então dá 4 segundos é o tempo de voo. É disso que a gente está falando. Tá bom? Outra coisa importante, né? Como o tempo de subida é igual ao tempo de queda, você pode usar a fórmula do tempo de queda também para subida. Então você precisa saber qual altura que o corpo subiu. Subiu, sei lá, 100 metros. Calcula o tempo de queda para 100 metros, que é o que a gente calculou na queda livre. Tá? Podem tirar print.
Deixa eu ver. Ah, gráficos. Bora. Bora. Opa. Agora a gente está entrando na reta final, tá? Do assunto. Eu gosto sempre de falar também, porque daí a gente já vai falando ufa, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a queda livre, eu vou pegar o arremesso e botar no gráfico. Ai, tem um mosquito aqui, gente. Perdão. Tá bem. Cálculo da altura máxima. Peraí, ó, estão fazendo uma pergunta aqui. Cálculo da altura máxima. Deixa eu falar sobre isso rapidão. Ó, qual que é o lance da altura máxima? Na verdade, o que a gente vai perceber aqui, ó? Você pode calcular a altura máxima em função do tempo. Certo? Você chega nessa fórmula. Eu também posso calcular a altura máxima a partir da velocidade inicial, por Torricelli. Então, na verdade, quando eu ponho assim, cálculo do tempo de subida e cálculo da altura máxima, eu estou relacionando os dois. Ó, altura com tempo de subida. O que eu posso fazer também? A gente pode fazer um OBS aqui. Eu posso calcular a altura máxima por Torricelli. Ó, por Torricelli, o que eu tenho? V quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Tudo bem? Todo mundo entende por que o sinal está negativo no Torricelli. O problema do sinalzinho. O ΔS eu chamei de altura. Tá? E tem um detalhe. Quando eu uso Torricelli, o que eu sei? Na altura máxima, tem uma coisa que vale zero. O que vale zero na equação de Torricelli, gente? Na altura máxima? A velocidade. Então, na subida, imagina o corpo subindo. Na subida, eu vou considerar que o V final é zero. Então, fica assim, ó, zero igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Tudo bem? Se eu quiser calcular a altura máxima, eu isolo H. Então, daqui fica que H é igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Tá? Para quem gosta de fórmula, aqui tem outra. Só que, percebe a diferença das fórmulas? A vantagem de você conhecer essa daqui, ó, é que essa daqui ela não precisa do tempo. Só que ela calcula em função da altura. Tá? Então, ela é para a altura máxima. Essa grandona aqui, ó, é para a altura em função de qualquer tempo que você queira. Tá? Beleza? Então, obrigado por ter colocado esse adendo no chat. Tá? Porque daí a gente também acaba falando da altura máxima a partir do Torricelli. Senão ia passar batido. Thank you. Agora acho que vocês vão ter que printar de novo. Vamos lá. Vamos para os gráficos agora. Bom, queda livre. Na queda livre, você tem dois gráficos. Você tem o gráfico de velocidade e posição. Então, vamos lembrar. O que a gente aprendeu de cinemática na aula passada? Que no Move, velocidade é V0 mais AT.
Na queda livre, V0 é 0. E a velocidade, então, passa a ser GT. É uma reta. Ô, gente, percebe que nessa reta, ela passa pela origem. Sabe por que ela passa pela origem? Ela não tem coeficiente linear. A gente vem falando do coeficiente linear desde a semana passada já. Tá? Ela não tem, ela corta o gráfico na origem. Tá? Esse é o gráfico de velocidade por tempo. Tá? Só um comentário, né? Aqui tem um ângulo, não tem? Ângulo alfa. Quanto vale a tangente do ângulo alfa? Ela vale a gravidade, que é a aceleração. É a inclinação da reta. Então, por exemplo, no caso da Terra, a tangente desse ângulo vale 10. 9,8, né, que é a gravidade da Terra. Tá? Estou pegando a aula de ontem e jogando aqui. Tá? Beleza. E o gráfico de posição? Cara, a posição, a gente já viu que posição é um negócio meio treta. É 1, 3, 5, 7, é uns negócios meio bizarro. Então, o gráfico de move para posição é o sorvetão. Aí a gente olha para o gráfico e começa a tentar procurar alguma coisa da matemática. Então, eu vou escrever uma coisa aqui do lado, ó. Acharam? O sorvetão, gente, é um gráfico de função de segundo grau. De segundo grau. Tá? Normalmente, o corpo, na queda livre, ele está lá em cima, não está? O que a gente tinha combinado entre nós? Qual era a sugestão da queda livre? A origem é a posição inicial do corpo. Tá? Por quê? Quando a gente adota que a origem é a posição inicial do corpo, o S0 vale 0. Aí você tem uma função do segundo grau que parte da origem. Tá? Como é que é uma função do segundo grau, gente? Ela é uma parábola, não é? Tudo bem? Ela é uma parábola. Tá, a nossa parábola, na verdade, ela não é uma parábola inteira, ela não é uma coisa assim, ó. Na verdade, a nossa parábola, ela começa aqui, ó. É só meia parábola. Alguém pode me explicar por que é metade de uma parábola? É uma perguntinha meio capciosa. Sabe por que não, sabe por que é só meia parábola, gente? Porque não existe tempo negativo. A outra metade da parábola, ela está do lado esquerdo do gráfico. Ela é assim, ó. Se você tivesse numa aula de matemática, você poderia desenhar uma parábola assim, ó. Ela encosta o eixo uma vez só, tá? Essa é a posição. Agora, toma cuidado, porque isso aqui é meio traiçoeiro. A posição, ela está aumentando com o tempo, concorda? Mas é uma queda. Então, essa posição é em relação à altura que ele estava. Então, ó, olha para minha mão aqui, ó. Imagina que ele está nessa altura. Eu solto o corpo. À medida que ele vai caindo,
a posição dele no gráfico vai aumentando. Sacaram? Tá. Isso é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado nesses gráficos. Quanto maior a posição aqui, ó, mais próximo do chão ele está. Claro que ele vai ter uma posição H final, né? Ele vai ter uma posição H final. Nessa posição H final, ele tem o tempo de queda. O tempo de queda. Tá bom? Beleza? Podem tirar print. Percebe quanta matemática tem no negócio, né? Essa parte da física ela é muito matemática. Muito. Gráficos, funçãozinha de primeiro, segundo grau, é muito. Bom, vamos para o lançamento vertical para cima. Vamos para o lançamento vertical para cima. No lançamento vertical para cima, o que a gente tem? A gente tem um corpo partindo do chão com uma velocidade V0. Ele vai atingir uma altura máxima, H. Tá? Na subida, ele acelera. Desculpa, ele freia. E na descida, ele acelera. A aceleração, ela vai ser negativa. Por quê? Porque eu quero que para cima seja positivo. Como é que fica um gráfico, então, desse tipo de situação? Vamos lá. Vamos começar com o vovô ateu primeiro, vai. V igual a V0 menos GT. Lembra da aula de ontem, por favor. Você tem uma função y igual a x mais b. Só que aqui, quem é o coeficiente linear não, angular? É a gravidade, ela é negativa. Então, no gráfico de velocidade, eu tenho que ter uma reta decrescente por causa deste bendito sinal aqui, ó. A reta é decrescente. Por isso que a aula de ontem ela foi importante, porque ela deu a introdução para o que a gente ia falar hoje. Outra coisa, a velocidade inicial dele é positiva. O V0 aqui, ó, é positivo. Isso aqui é o coeficiente linear. Então, o gráfico, ele é assim, ó, gente. Pronto. Isso aqui é o gráfico. Tá? Esse trecho aqui, ó, é a subida. Ele está freando na subida. Tá? Esse ponto aqui, ó, é o ponto onde ele atinge a altura máxima. Danilo, como que você sabe que essa altura máxima, se você é um gráfico de velocidade? Porque é o momento que ele para. É o momento que ele para. É o momento que ele está lá em cima. Aí o que acontece? Na descida, o maluco vem com velocidade negativa. Na volta, ele troca o sentido. Ele estava subindo positivo, com a velocidade positiva. Na descida, a velocidade é negativa. Por isso que o gráfico vai para baixo.
Por isso que o gráfico vai para baixo. Então, perguntando aqui assim no chat, essa altura máxima seria o final da subida, né? Exato. É o final da subida. Final da subida, começo da descida. Tá? Na descida, ele vem cada vez mais negativando, tá vendo ó, a velocidade? Então ele vem acelerando. Percebe como tem tudo a ver com a aula de ontem? Subida, vamos lá, subida. Na classificação de movimento, na subida, ele é progressivo. Ele está indo com a velocidade positiva. Porque a gente adotou que para cima é positivo. Mas então ele é retardado. Por isso que a aceleração é negativa. Aqui é velocidade, né? E aqui é aceleração. Tá bem? Espera aí, deixa eu ver aqui. Porque está mais próximo do zero, altura máxima. Deixa eu ver se... na verdade, o que é esse zero que está na altura máxima? É a velocidade, né? É a velocidade. À medida que ele vai se aproximando da altura máxima, ele vai parando. Por isso que eu falei, né? Cuidado quando eu aponto a altura máxima no gráfico. Não é que o gráfico está mostrando a altura máxima. É que naquele ponto, ele inverteu o sentido. Nesse ponto aqui, ó. Ele estava subindo, passou a descer. Cuidado. Tá? Não sei se fui claro na minha resposta, se era essa a tua dúvida. Na descida, qualquer coisa me chama de novo. Na descida. Na descida, ele vem com a velocidade negativa. Então, ele é retrógrado. Só que, como a aceleração é negativa, ele vem ficando cada vez mais rápido. Então, ele é acelerado. Tá bem? Só mais uma coisa. Eu vou fazer um desenho, aí eu queria que vocês respondessem. Se eu calcular isso aqui, ó, essa área, o que eu acho? Essa área em amarelo. Altura máxima, exato. É o ΔS, não é? Que ele subiu? Gente, a área dá ΔS, não dá? A área dá o ΔS. Se eu calcular o ΔS da subida, eu estou calculando a altura máxima. Muito bem, perfeito. Isso aí. Tá bom? Tá. E o gráfico de posição? Cara, gráfico de posição é sorvetão. Segundo grau. Opa. Aqui é que vem um detalhezito. Como a gravidade é negativa, ela vai negativa no vovô ateu e no sorvetão. E aí, gente, a matemática come solta. Por quê? Na equação do segundo grau, tem um termo
que fica grudado no quadrado, não tem, ó? No t quadrado. Esse termo, ele é negativo. Quando ele é negativo, a parábola, ela é de ponta cabeça. Ela é assim, ó. Aqui. Tá? Então ele vai subindo, atinge uma altura máxima. Aqui eu tenho o tempo de subida. E depois o tempo de descida. Tá? Isso aí são as posições dele na estrada. Elas estão variando numa estrada. Estrada entre aspas, né? Tipo, uma trajetória retilínea. Tá? O que muita gente dá uma bugada? A pessoa olha para o gráfico e acha o gráfico é uma parábola. Tá? E a pessoa acha que porque o gráfico é uma parábola, o corpo está fazendo uma parábola. Não. O que está fazendo uma parábola? As posições do corpo numa medida. O que acontece? Eu não sei se vocês conseguem perceber essa sutileza, gente, que eu vou contar agora. Você percebe que na parábola ela é muito inclinada no começo e à medida que ela vai chegando aqui no ápice dela, ela vai ficando menos inclinada. Sabe o que isso quer dizer? Imagina o corpo partindo do chão. No primeiro segundo, ele anda assim. Depois ele anda assim. Depois ele anda menos. Ele vai fazendo o contrário da queda. Então, a parábola vai ficando cada vez menos acentuada, porque ele vai andando cada vez menos no mesmo intervalo de tempo, porque ele está quase parando. Na descida, ele vem caindo do mesmo jeito. Então, na hora que você coloca essas medidas no gráfico, dá uma parábola. É um negócio muito bizarro. Tipo, quanto mais você fica olhando para o negócio, mais você vai olhando, você vai falando, meu, tem mais detalhezinho que você vai falando, caramba. Tá? Então, um gráfico de... Geralmente não cai muito gráfico, tá? Para ser bem honesto, desse assunto, queda livre. Geralmente, quando cai questão de queda livre, tem mais conta, conceito, que depois, agora na próxima aula, né, que a gente voltar para a semana número 3, né, terceira semana de aula, a gente vai fazer exercício. Aí a gente vai ver todos os casos que podem aparecer, tá bom? Podem tirar print. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida.